agora, formado em pensamento do bem, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, por mais esta oportunidade, por mais este ponto de luz que está sendo, no caso aqui da Legionários do Bem, reativado. Então é com grande alegria que todos nós estamos aqui na noite de hoje para participarmos destas justas alegrias que acalentam os nossos corações, por termos tido saúde, temos tido este compromisso de estar aqui juntamente com os nossos irmãos diretores, os nossos irmãos que militaram nesta instituição, que com certeza estão aqui presentes em meio a nós, para mais esta atividade. Então sejam todos muito bem-vindos. E se porventura tem alguém aqui na noite de hoje que está vindo visitar uma casa espírita pela primeira vez, que seja esta a passada inicial de uma longa caminhada. Na verdade, meus irmãos, é uma caminhada com Jesus. Porque se nós somos cristãos, se nós acreditamos nas promessas do Cristo, então nós estamos aqui com uma convicção enorme no nosso coração, em nossos corações. Porque foi Ele mesmo quem prometeu: quando duas ou mais criaturas estivessem reunidas em seu nome, em meio a ela, Ele estaria. Então, com certeza, Jesus está aqui conosco na noite de hoje. Com certeza está se alegrando também pela motivação que nós estamos alimentando no nosso íntimo, que é trazer o advento da doutrina espírita, a terceira revelação de Deus aos homens, essa doutrina que tem nos consolado em todos os momentos das nossas vidas. Então, não sei se eu vou usar a palavra adequada, mas essa que estou agora pensando. Parabenizar a todos aqueles que se propuseram isto, a todos aqueles que agora compõem a nova diretoria do Legionários do Bem. E acredite, meus irmãos, eu falei isso com o Diogo, vou falar hoje novamente em tudo. Acredite, até chegarmos às flores, nós teremos que passar por muitos estudos, mas nós só seremos reconhecidos lá na frente pelos esforços que nós estamos fazendo aqui agora. Então, você que é neófito, você que está começando agora, tenha bom ânimo, jamais desanime. Você vai contar com todos nós aqui, tem vários representantes de várias casas espíritas, todos nós estamos dispostos a trabalharmos com você. Tá? No que depender de nós, do conselho, do fraternal, eu posso falar em nome das outras casas que aqui presentes, do nosso presidente do Laje, esse querido cabecinha branca que está ali, tá? Pode contar conosco. Tá? Então, meus irmãos, como toda reunião espírita, nós começamos com uma página de abertura. E esta página tem a finalidade de estarmos fixados com os nossos pensamentos naquilo que iremos ver e ouvir na noite de hoje. Então, quem está responsável pela leitura da página nesta noite é o nosso querido presidente da instituição, Diogo Jones. Então, eu assumo o microfone para ver a leitura. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, Livro dos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressão do amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajudar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés
serão aliados das mãos fraternas dos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da vontade, do modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Interpretação do Espírito Emmanuel. Agradecemos ao nosso irmão a sua participação. Então agora nós todos queremos elevar os nossos pensamentos ao Pai para realizarmos a nossa prece. Deus, nosso Pai de infinito amor e de bondade, Jesus, nosso Mestre, pastor de nossas almas, queridos benfeitores espirituais, espíritos, amigos que militam nesta casa, o nosso agradecimento por mais esta oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua proteção para esta instituição que volta a abrir as suas portas para receber tantos irmãos nossos. Que toda a diretoria, toda a equipe de ambos os planos sejam abençoados por vós, Senhor. Que tenham bom ânimo, tenham força, fé e coragem para enfrentar todos os desafios, vencer cada obstáculo com muita determinação, com muito entusiasmo e sabendo que o Senhor caminha conosco. Abençoe, Senhor, cada irmão que está aqui presente e aqueles que não puderam vir por um motivo qualquer. Que as nossas vibrações se estendam, Senhor, sobre a nossa cidade, nosso país, envolvendo também o nosso planeta que se transforma. Agradecidos somos, Pai, por mais este evento e que possamos ter uma noite tranquila, de paz, serenidade, para que possamos levar a Tua mensagem a todos que aqui estão para nos ouvir. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então nós vamos ter um roteiro, nós vamos seguir este roteiro, uma dinâmica para a abertura, a revitalização dessa instituição. E digo a vocês que eu era criança, isso também faz muito tempo, tá? Eu tive algumas reuniões aqui e tive a oportunidade, vamos colocar assim, entre aspas, de conhecer a nada da doutrina espírita sentada nesses bancos, banco de madeira, mas sentada nos bancos, assistindo às reuniões. Citamos, e eu capaz de esquecer alguns, que vão me lembrar, que já estão no patamar acima dos nossos, nossa irmã Evelise, Dorma, Joel Jonas, as nossas irmãs, que eu, Dona Tia Neca, e outras tantas criaturas, tantos cultos que estiveram naquela época que era muito difícil, né, porque a doutrina ainda sofria certos preconceitos, mas estavam aí, tristes anos, contando e mandando vibrações de amor, de paz, para todos os nossos irmãos e humanidade. Então, ver uma casa que agora volta a abrir as suas portas, e eu tenho certeza disso, conforme nós estamos sentindo aqui na noite de hoje, que era um sonho acalentado. Sonho que foi sonhado e sonho que hoje se concretiza pelo nosso irmão que voltou à pátria espiritual, que é o avô do nosso irmão de ouro, Joel Jonas. Tenho certeza que esse faz presente aqui agora. Tenho certeza que estará sempre ajudando aqueles que estarão aqui prontos à divulgação da doutrina. Dona Thalia, também que eu esqueci, e a Andréa, tive o prazer de conviver mais próximo dela, lá no lar, a Jesus, quando visitaram a nossa irmã Benedita. Então, meus irmãos, é muito difícil participarmos, comungarmos deste real espírito. Com certeza isso não tem
nenhum poder aquisitivo que possa fazer jus. Então, dando continuidade ao nosso encontro da noite de hoje, nós vamos apresentar o nosso coral. Esse coral é aberto à comunidade espírita, principalmente, os que não o espírito quer participar, é só nos procurar. Será muito bem-vindo. Conforme o nosso irmão Hernandes se ingressou no coral no sábado passado. Então, daqui a um dia estará aqui na frente conosco. Então, quem quiser participar do nosso coral, será muito bem-vindo. Só não vamos convidar quem é mudo, tá? Porque aí fica difícil, tá? Mas quem sabe articular as palavras, pode ser examinado e com certeza vai se tornar afinado. Então nós selecionamos 3 músicas, tá? E a primeira que nós vamos abrir o evento da noite de hoje é Pai Nosso. E nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo um prefácio sobre esta oração, que diz o seguinte: os Espíritos recomendam a oração dominical como símbolo, e de todas as preces é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Mestre Jesus. Então Jesus ensinou o Pai Nosso e os Espíritos nos recomendam orar o Pai Nosso. Então, com vocês, Pai Nosso.
verdade, meus irmãos, esse coral é lá da Associação Espírita Fraternal. Estamos aqui abertos a convite. Quem quiser tiver algum evento na Casa Espírita que queira nos convidar, o custo é 0,800, tá? Então nós estamos aí de boa vontade. É só surgir o convite que a gente está pronto a atender. A segunda música que nós vamos apresentar é intitulada 1 Coríntios 13. A caridade, segundo o apóstolo Paulo, o que é a caridade? Seria darmos esmolas, levarmos comidas aos necessitados. Fazer isso nos daria a consciência tranquila do dever cumprido como cristãos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes. Embora seja isso também caritativo, mas não resume a grandiosidade da virtude. Então, com vocês, 1 Coríntios. Dos
participação neste evento grandioso que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui juntos vivenciando. Com certeza, daqui a dezenas de anos lá na frente, a gente vai lembrar dessa data e olhar cada rostinho que esteve presente, participando, fazendo esse entrelaçamento de amizade, fortalecendo os nossos vínculos, enfim. Então, tudo isso não seria possível se não existisse um missionário que se anulou do mundo para que a doutrina chegasse aos nossos tempos. O nosso irmão Allan Kardec, responsável pela codificação da doutrina espírita. Isso, com certeza, o nosso irmão, palestrante da noite de hoje, falará um pouco disso para todos nós. Então, nós temos que ter um pleito de agradecimento com vocês. Kardec, obrigado.
jornalistas, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe as nossas vozes. Possamos levar sempre a mensagem de Cristo através da arte, tanto quanto os jornalistas depois vão mudar para se posicionar. As atividades da noite de hoje, nós vamos ouvir um pouco da história, do histórico desta casa, tá? Nós vamos convidar a nossa irmã Valéria, que ela agora passou uma posição para que nos fale sobre legionários do bem. Boa noite a todos vocês, né? Bem-vindos à reinauguração das reuniões de estudo agora do Grupo Espírita Legionários do Bem, né? Em que dentro desse Grupo Espírita Legionários do Bem, ele veio suceder uma casa fundada em 1949 por senhoras kardecistas, espíritas kardecistas, né, que pertenciam ao Centro Espírita Friburguense, dentre elas duas avós minhas, tanto a avó materna quanto a avó paterna, e que durante 63 anos ininterruptos, essas legionárias do bem, hoje o Grupo Espírita Legionários do Bem, atendem a população de Nova Friburgo com distribuição de alimentos, formação de pessoas em aulas de costura, onde nessas aulas também as pessoas aprendem e costuram para as pessoas necessitadas que são assistidas pela instituição. A instituição nunca fez nenhum tipo de distinção religiosa no atendimento aos necessitados, mas sempre foi uma instituição espírita kardecista, dentro dos ensinamentos de Allan Kardec, nos quais eu me sinto assim lisonjeada de ter nascido, assim como alguns irmãos meus que estão aqui presentes, numa casa kardecista, né? Então eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer imensamente o apoio que essa instituição, que vem lutando de forma constante, bravamente, essas senhoras que sempre trabalharam buscando o bem da comunidade de Nova Friburgo, inclusive de adjacentes, né? Nós queríamos agradecer, para não ficarmos citando nomes e nomes e nomes, mas aos espíritas kardecistas de Nova Friburgo, em especial o Grupo Fraternal, que está nos dando um apoio imenso já há algum tempo, fazendo inclusive um trabalho doutrinário com as pessoas assistidas, e que agora tem sido a mola mestra para que as reuniões de estudo estejam reiniciando aqui dentro desta casa espírita, porque é uma pena um espaço desse ficar, né, sem que a gente pudesse falar um pouquinho da nossa doutrina de coração. Queremos agradecer também ao pessoal de Cantagalo, na pessoa da Marilis, né? Queremos agradecer imensamente ao Dr. José Henrique. Por quê? Porque ele foi, em sempre, um apoiador imenso para que esse grupo espírita Legionários do Bem tivesse sido criado. Nós precisávamos ter homens e mulheres dentro dessa instituição. E agora nós temos homens e mulheres trabalhando na instituição para o bem da comunidade e a divulgação da doutrina espírita kardecista, que é o nosso grande baluarte, não é? Inclusive com funcionamento
uma vez por mês, da Associação Médica Espírita, aos domingos, às 10 horas da manhã, em que à frente do Dr. José Henrique e outros abnegados, né, que trabalham nesse trabalho maravilhoso na parte científica da nossa doutrina. Então eu tenho certeza que as legionárias, onde estiverem, e com certeza estão aqui conosco, né, elas estão muito felizes na noite de hoje. Por quê? Porque um novo espaço, um novo trabalho está tendo início. Eu poderia falar muito mais, mas eu acho que o mais importante é a reabertura dessas portas, dessas janelas, dessa casa ao público e ao povo espírito kardecista de Friburgo e de outros locais. Muito obrigada, uma boa noite. E sejam bem-vindos. E estejam sempre aqui conosco. Agradecemos a nossa irmã Valéria por essas belíssimas palavras, trazendo as nossas lembranças, esses cursos maravilhosos da doutrina espírita. Então, agora nosso irmão José Henrique vai fazer uma palestra para a gente. O título é Fora da Caridade, não a Salvação. Inclusive, nós estávamos conversando aqui, o nosso irmão ouviu na televisão, o novo Papa falou, né? Hoje, Fora da Caridade, não a Salvação. Então, é o título da palestra do nosso irmão. Tem emoção, né? Esse pequeno grande homem. Eu não preciso dizer, boa noite a todos, a minha emoção já aqui está. Tenho certeza que o desejo enorme do pai da Valéria está sendo cumprido. E não tem dúvidas que ele está nos ouvindo, abrindo seu coração para essa casa que vem fazendo um trabalho extraordinário já há muitos anos, na caridade, no amor ao próximo, na sustentação espiritual daqueles que aqui procuram essa instituição. E não poderia ser de outra forma, numa palestra inaugural, falarmos da caridade. E aqui eu vou recordar apenas o que o nosso irmão Diogo leu, que consta lá nos Coríntios, para que a gente possa começar a falar desse tema tão importante e aprofundá-lo, porque certamente a sustentação desta casa continuará sendo a caridade, seja sob o ponto de vista material, seja sob o ponto de vista espiritual, agora através do conhecimento. Teremos aqui as nossas reuniões, as quintas-feiras, como a Valéria falou, a Associação Médico Espírita trazendo o braço científico da doutrina para alavancarmos esta casa que ficou aqui embrionária, aguardando esse momento. Então Diogo nos leu, está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Tudo, irmão. Porque quando pensamos na caridade como apenas uma assistência ao próximo material, nós não estamos verdadeiramente sedimentando a ideia da caridade. Que a caridade tem várias expressões. Caridades ainda que poderemos dizer que nos pertence. A caridade como uma forma de suprir
suprir necessidades que ainda estão em nós, espíritos ainda tão deficientes como somos. Nós já abrimos janelas, fenestrando a nossa mente às ideias espirituais. Um estudo muito profundo sobre isto nos coloca várias intenções que acontecem muitas vezes de uma forma inconsciente, em que a caridade se expressa. Por exemplo, muitos, dentro de uma forma que chamamos de introjeção da onipotência, vão buscar na caridade uma forma de compensar isso. O que é uma introjeção da onipotência? A onipotência, para introjetarmos, nós projetamos. E como é que nós projetamos esta onipotência? Naquela figura emblemática de Deus. Aquela figura que Deus vai nos salvar. Aquela figura que Deus vai resolver os nossos problemas. Então fazemos esta projeção como uma forma de transferência de responsabilidade. E aí nós precisamos desta onipotência diante ainda do nosso padrão de orgulho, do nosso padrão de poder que ainda impera em todos nós, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E aí buscamos nas criaturas, buscamos nas Escrituras, novamente essa onipotência para nos engrandecermos. E aí, obviamente, nós precisamos disso de uma forma compensatória através da caridade. Ou então, aqueles que ainda trazem, e isso também é muito frequente, sob o ponto de vista psicológico, nosso, espiritual, o que chamamos de um certo complexo de inferioridade. Porque aquele que se acha inferior é aquele que, em verdade, não admite certos fracassos, não admite a derrota, não admite as contrariedades que nos reduzem. Então, de uma forma de compensar este complexo de inferioridade, onde o orgulho ainda impera, é compensar isto pela caridade. Então vejam as nuances, como elas são delicadas, como elas são sutis, e que nem sempre percebemos. Por exemplo, muitos aí que alçam cargos políticos e sabem o quanto essa política ainda é nefanda, quanto essa política nos empurra para os resvaladouros dos erros abissais, então fazemos o que chamamos de um deslocamento das vantagens políticas. É o político que, no fundo, reconhecendo o quanto ele está infringindo as leis de Deus, ele pratica a caridade de uma forma compensadora. Mas também temos a projeção de imunidades e regalias. São aqueles que obtêm títulos, vantagens, e aí projeta na caridade a imunidade e a regalia que a vida temporal, material nos confere. E aqueles desatentos ainda às situações aflitivas, vendo tantos problemas, tantos conflitos materiais, físicos, psicológicos, espirituais, e que são indiferentes à dor do próximo, são indiferentes ao sofrimento. Não raro, naqueles momentos de reflexão, eles se reconhecem desatentos a essas condições aflitivas do próximo. O que fazem? Compensam com a caridade, tipo comprar um lugar no céu. Estou comprando, estou fazendo bem. Não vamos discutir o valor disso. Tudo é valoroso. Porque, na verdade, a caridade funciona como uma forma de sairmos dos nossos valores e das nossas crenças que ainda pulsam em nós. Quando estamos olhando o próximo, atendendo o próximo, nós estamos saindo um pouco do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo,
Então, certamente, é muito valoroso isso. Mas temos que esmiuçar para que nós possamos fazer reflexões. Então, aqueles que, indiferentes à dor do próximo, mergulhados na opulência, na luxúria, no prazer, esquecem dos irmãos que pululam ao nosso lado, reclamando uma migalha de pão, reclamando uma palavra de consolo, reclamando uma atenção, um cuidado que seja. Então, uma forma de compensar esta desatenção, esta indiferença, é a caridade aí de uma forma compensatória. Mas também aqueles ainda endurecidos, nós chamamos o entorpecimento dos nossos sentimentos. Muitos dizem, mas a vida nos endurece, a vida nos transforma em verdadeiras geladeiras. Mas, não raro, isso vai vir à nossa mente consciente. Deus é tão sábio e tão maravilhoso que nos proporciona, através da encarnação, a possibilidade da imersão dos nossos fatores que estão lá no nosso chamado inconsciente, na zona espiritual, para que a gente possa se atentar, dentro do autoconhecimento, o que acontece conosco, no nosso imo. Deus é sábio. Mas aqueles ainda, dentro dessa desatenção, tentam compensar através da caridade. Ou aqueles que negam os interesses sociais, da mesma forma. Aqueles que reprimem seus sentimentos não admitidos, e isso é muito comum e muito frequente no nosso dia a dia. Nós não nos aceitamos. Por isso que a doutrina vem nos trazer o caminho. E quando eu estava lendo aquela questão e analisando para trazer hoje aqui, questão que todos vocês conhecem, a famosa questão 886 do Livro dos Espíritos, o nosso emérito Allan Kardec pergunta aos espíritos luminares qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão ante as ofensas. Vamos analisar isso. Será que isto somente os espíritos quiseram dizer para o próximo? Ou poderemos aplicar isso para nós mesmos? E aí, quando vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo sobre a caridade, fora da caridade não há salvação, há ali uma colocação em que os Espíritos nos falam que os dois sentimentos que nos levam à eterna felicidade, e Jesus coloca como uma única condição, que é a caridade, mas os sentimentos que nos levam a essa eterna felicidade, a chamada salvação, que muitos poucos entendem, ninguém vai nos salvar. O próprio mestre, quando aplicava o seu passe magnético, dizia: tua fé te salvou, não sou eu que te salvo. Porque é muito fácil, queridos irmãos, que a caridade venha de fora, sem nós promovermos um esforço sequer, não entendendo as palavras do próprio Jesus, que nos afirma que aquele que perseverar será salvo. Nós estamos aqui para o esforço, para o trabalho, como está lá e consta no livro O Céu e o Inferno, em que os Espíritos nos colocam que Deus deu a felicidade como prêmio do trabalho e não do favoritismo. Não existem favoritos, não existem privilegiados. Existem sim espíritos imperfeitos que aqui estão encarnados para, através do trabalho, através do esforço, buscar a perfeição. Porque este é o nosso desiderato, este é o nosso caminho, este é o nosso farol. Bendita a reencarnação
que é a grande caridade do Pai. A grande caridade do Pai é a reencarnação. É a oportunidade que todos têm de crescer, de se realinharem espiritualmente, de buscarem a luz, que aliás não está fora, encontra-se em nós, como o próprio Jesus nos fala. O reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está em nós. Como as sombras estão em nós e tudo está em nós. Temos que parar de transferir responsabilidades ou plasmar ideias externas, embora sejam importantes, porque tudo vamos extrair de nós, inclusive a autocaridade, que é exatamente o que consta lá neste capítulo, fora da caridade não há salvação. Caridade e humildade, projetos de vida. Mas mais à frente os Espíritos colocam a caridade e a humildade, está lá na grande trilogia clássica, onde estão contidas todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então tudo se inicia no auto-amor. Como vamos amar o próximo, perdoar o próximo, se não o fazemos conosco mesmo? Então, o que significa esta caridade conosco mesmo? Vamos novamente recorrer a essa questão 886. Benevolência para com todos. Conosco mesmo se inicia esta benevolência. O que é ser bom consigo mesmo? Boa pergunta. Porque nós pensamos em bondade em relação ao próximo. E o que é ser bom para consigo mesmo? A não ser através do entendimento, da compreensão, da autoanálise, da autoobservação, do que verdadeiramente estamos, porque tudo é passageiro, tudo se metamorfoseia através das encarnações, para a busca da nossa identidade, da nossa essência, do nosso ser, desse Deus interno que pulsa todo instante em nós. Aí a grande caridade do Pai de estarmos em nós. Jesus disse: vós sois deuses, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Esse é o caminho, não há outro. Este é o grande trânsito para todos nós. Temos que entender e compreender que só através desse processo de internalização, de introspecção, dessa busca interna do nosso ser, e aí vem a compreensão e a aceitação de quem somos, ou melhor, de como estamos. Porque eu costumo dizer, e volto a repetir, eu não sou vingativo, eu não sou colérico, eu não sou odiento. Nós estamos coléricos, odientos, vingativos. O mal é a ausência do bem. Então, quando começamos essa autobenevolência, nós estamos simplesmente diluindo todas as sombras que habitam em nós, como diz o nosso querido Jung, da psicologia analítica. O trabalho pessoal, diário, constante, frequente, vigilante, de superatenção, como também nos falam os irmãos budistas da linha oriental, que por sinal temos que aprender muito ainda com eles. Então, essa benevolência e a indulgência. Será que nos toleramos diante dos fracassos, diante de nossas inibições, diante de nossas incapacidades e impotências que habitam nossa alma, esfervilhando dentro de nós? Será que somos indulgentes ou caímos dolorosamente no campo das culpas, da autopunição, geratrizes de doenças, de enfermidades psicossomáticas e somáticas também?
Quem esteve aqui domingo pôde presenciar isto, no meu seminário sobre esclerose múltipla e a presença da culpa. Cada vez mais estamos a braços com doenças de autoagressão. Onde está a caridade nisso, meus irmãos? Estamos a nos punir o tempo todo, biologicamente, molécula por molécula. O nosso corpo não agradece, certamente. Então, essa indulgência, para que possamos atingir ao próximo pela tolerância, temos que praticá-la conosco mesmo, dentro dessa realidade, estarmos atentos às nossas manifestações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos que nós não refreamos, porque eles emergem para serem trabalhados e não para serem solapados. Esse sempre foi o nosso grande erro, pelo nosso orgulho. E a doutrina espírita vem nos trazer uma outra visão, outro enfoque dessa autocaridade que temos que ter conosco mesmo, respeitarmos nossas células que trazem ali arquivos mnemônicos, memórias de outras existências delituosas. Temos que estar atentos. Nós estamos, como diz o nosso querido Allan Kardec, estamos aqui intelectualizando a matéria. Nossas células são princípios de consciência, são unidades de consciência, como nos afirma André Luiz. E a nossa função, através do nosso livre-arbítrio, é iluminarmos nossas células dentro do possível, porque sabemos o quanto ainda estamos condicionados a hábitos perniciosos, pretéritos. É o que o nosso querido Paulo nos diz. O bem que eu quero fazer, eu não o faço. No entanto, o mal que eu não quero, este eu faço. Porque quando vemos, já sentimos raiva, já sentimos inveja, já sentimos ciúmes, elaboramos a vingança diante de uma mágoa, menos os espíritas. Os espíritas não se magoam primeiro, se melindram. E não se vingam, diz, está vendo? Lei de causa e efeito. Castigo vem a cavalo. E aí tem aquele sorriso de esgar. Esgar é no cantinho da boca. Tá bem feio. Gente, mas nós somos assim. Isso é a nossa estrutura ainda. Nós estamos num processo de construção de um novo edifício. Nos afirma João, nós estamos destruindo a Babilônia que está dentro de nós, estamos na Nova Jerusalém recamada de pedras preciosas. Olha como nós somos belos, diamantinos. Nós somos isso. Esse é o verdadeiro ser. Então temos que cumprir essa autoindulgência. E nos afirma os Espíritos sobre a questão da caridade, como Jesus a entendia. Perdoai as ofensas. O sentimento difícil. Eu sempre fiquei a matutar o que é perdoar. Escutei tantas palestras, li tantos livros, tem até o livro do perdão, da Robin Kassarian, um livro extraordinário, o trabalho que ela faz em penitenciárias. E o que é perdoar? Quando a gente vê, a gente não perdoa, a gente se magoa, se ofende, reage. E um belo dia, lendo a literatura espírita, um livro do Hamed, e aquela luz veio nos meus olhos. E aí eu entendi por que o nosso Mestre Jesus nos convida a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Porque quando a gente diz que perdoa, nós não perdoamos. Quando a gente pensa que se auto-perdoa, a gente está se punindo quando erramos, quando fracassamos, quando nos deparamos com os erros. Então ficamos a massacrar os nossos espíritos e as nossas células por conta disso. E aí eu continuei a perguntar a mim mesmo, o que é e como perdoar? Qual o caminho? Qual o procedimento? Eu perdoei. Não perdoou.
Basta que o irmão pise no seu pé, ou te contrair, diga o não. Aliás, nós temos muita dificuldade de ouvir o não. E esse não, muitas vezes, é uma caridade de um irmão bem intencionado. Mas aí eu fiquei a matutar como começar a perdoar. Jesus fala, os Espíritos falam, a literatura fala, enfim, como? E aí eu encontrei a resposta para complementar a questão da caridade da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Ressignifique a atitude do próximo e ressignifique a tua atitude. Dê um novo significado. Se aquele irmão te ofendeu, a ofensa é o significado. Dê um novo significado. O que fez esse irmão a cometer essa atitude? Ressignifique a sua atitude infame, desregrada, desequilibrada, distônica. O que fez eu, José Henrique, a cometer essa atitude? E aí vem a resposta. Sou imperfeito, sou assim, sou assado, é o autoconhecimento, me aceito como tal. E aí eu estou encontrando um caminho para me perdoar. Que não significa endossar o erro. Ah, eu errei porque eu sou imperfeito assim mesmo. Não é por aí. Eu errei, sim. Reconheço o meu erro. É a tríade clássica que está no céu e inferno, no Código Penal da vida futura. Ou seja, temos que partir do arrependimento, ingressar na expiação que Deus nos conferiu para, através dela, resgatarmos nossas dívidas. E aí vem a reparação, a autorreparação e a reparação com o próximo. Então, a caridade, ela se pauta, ela se alicerça nesses princípios, que começam conosco, terminam com o próximo, agradando certamente o nosso Pai, que nos quer muito bem. Deixa eu olhar agora que eu estou sem relógio. A gente se empolga, né? Oi? Já deu? Gente, porque... Mais um pouquinho, né? Muito obrigado. Porque vamos ter citando aqui o nosso amigo André Luiz de Laranjais, um biscoitel. Coquetel é para aqueles que devem, é um biscoitel. A gente pode encerrar o nosso tema colocando a caridade nos princípios básicos da doutrina espírita. Se nós nos atentarmos, nós vamos ver que em todos eles a caridade está presente, que é a grande concessão do Pai, que é a própria caridade. Está lá no Evangelho de João que Deus é amor, e amor é caridade. Consigo próprio, como os Espíritos nos afirmam, e com o próximo. Então, a existência de Deus, o incriado, Deus é amor, Deus é caridade. Deus foi e continua sendo caridoso ao criar os Espíritos para a imortalidade. Não somos eternos, porque é eterno só Deus. E aí lembro-me de uma frase de um grande amigo que eu estimo, que é o meu querido mestre, Dr. Jorge André dos Santos, do Rio de Janeiro, que estará completando 97 anos agora, esse expoente da doutrina, que ele diz o seguinte: somos andarilhos das estrelas, estamos varando a eternidade com a nossa imortalidade. Olha que coisa linda. Somos esses andarilhos imortais, varando a eternidade, que é o próprio Deus. Então Deus é a própria caridade, a existência, a sobrevivência, a existência dos espíritos, a criação. Há algo mais caridoso que isso. Deus cria os filhos para que esses filhos atinjam o clímax
as cumeadas espirituais, o amor, a caridade divina, a reencarnação, a pluralidade das existências, grande projeto divino de caridade para que nós possamos recompor nossas faltas, nós possamos nos realinhar, nos crucificar até, como diz Francisco de Assis. Ou seja, a única coisa que nos sobra são as cruzes de nossas aflições. Elas são exatamente para todos nós. Não temos que reclamar de nada. E a crucificação é realinhamento. Nós estamos nos realinhando no madeiro para o nosso grande projeto de ascensão espiritual. E a reencarnação é o grande projeto caridoso do Pai. E aí nós temos os orbes para cumprir. Deus cria espíritos e cria orbes. Pluralidade dos mundos habitados. A grande caridade para que nós possamos trilhar os caminhos que nos cabem, que Deus nos concedeu. E a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade. Existe algo mais caridoso não só para aqueles desencarnados que estão ali sendo doutrinados, mas também para nós que aprendemos com os espíritos, com suas histórias, com as suas imortalidades, com suas dores, com seus sofrimentos, com suas lágrimas, que não raro também vão nos fazer verter essas lágrimas. Vejam que os 5 princípios básicos da doutrina espírita poderia ser expresso numa única palavra: a caridade. Então, meus irmãos, não tenho mais palavras diante desse momento de muita comoção, de muita alegria, e mais uma vez recordando a frase dos Espíritos do livro Céu e Inferno: Deus deu a felicidade como prêmio do trabalho. Então vamos ao trabalho. Nosso Jesus nos fala: meu Pai trabalha, eu também trabalho. Então que essa casa espírita, essa venerável instituição, que cada tijolo, que certamente traz formas de pensamento, possa nutrir nossos espíritos para o trabalho. E conto com todos vocês. Ninguém faz nada sozinho. Aí entra a caridade que eu vou cobrar de vocês. Não é só a palestra inaugural. É segurar a charrua evangélica. Arregaçar as mangas e vamos ao trabalho, porque o tempo urge. Nos resta muito pouco tempo, meus irmãos. Vamos agarrar as oportunidades desta reencarnação bendita, deste momento de transição planetária. Que os irmãos desencarnados, o mentor desta casa, que um dia se fará presente, através de sua demonstração, certamente, mais à frente, que o nosso querido Joel, que nos deixou ano passado, ano retrasado, né? Ano passado, está recente ainda. 6 meses. Joel, esteja conosco. Ajude-nos nesta caminhada. Quis o destino, porque não deixa de ser um destino, a morte é uma fatalidade, é um destino, e tu estejas hoje do outro lado, nos portais do além-túmulo. Mas também, querido Joel, eu te convido ao trabalho. Vamos nos unir, e cuja caridade, como nos afirma Jesus, a moral de Jesus, será o nosso sustentáculo. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre em nós para esse grande projeto, essa grande mola propulsora que é o amor ao próximo, como a nós mesmos e também a Deus. Muita paz a todos. Agradecemos então a participação do nosso irmão José Henrique nessa palestra inaugural. Que Jesus abençoe seu propósito de ser estudioso da doutrina e sempre, na medida do possível, dividir conosco as suas pesquisas. Bom, meus irmãos, então nós estamos aqui desde o início, ouvimos as palavras da nossa irmã Valéria,
enquanto ela apresentou essa casa aqui, que presta muita caridade na doação de cestas básicas a várias famílias necessitadas. E, outrora, eles faziam um evento aqui na arrecadação de recursos financeiros para compor essas cestas básicas. Só que a partir de hoje, com a reinauguração da casa, essas festividades vão ser encerradas. E para que o trabalho se mantenha, necessita-se de sócios contribuintes. Então, quem quiser se associar aos Legionários do Bem, busca a nossa irmã tesoureira que estava aqui, se escondeu. Tá? A nossa irmã tesoureira, ela vai dar uma proposta de sócio. Quem quiser contribuir, tenha certeza que o recurso vai ser para compor cestas básicas e manutenção do imóvel, pagar luz, água, limpeza, enfim. Então será muito bem-vindo. O valor não é estipulado, quanto quiser, tá? De R$1 a R$10.000. Eu fico à vontade de vocês conversarem. Lembrar que quando todos nós entramos aqui, nós recebemos um convitezinho dizendo que as reuniões públicas doutrinárias serão sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Então fica aqui o convite para que estejamos aqui presentes, fortalecendo nessa casa, essa instituição. E principalmente, eu vou fazer até um apelo aqui, né? Isso aqui não foi autorizado, não, eu estou contando na minha cabeça. Nós estamos vendo aqui várias casas com vários médiuns passistas. Esses médiuns, nesse primeiro etapa, se propõem a vir aqui ajudar na aplicação de passos, tá? Porque uma casa, às vezes, é uma casa que é aberta para todo um contingente de pessoas, mas a casa tem que ser assim do zero. Então, precisamos de trabalhadores também nesse segmento. Então, depois é só procurar no ano, enfim. Dizer também que todo segundo domingo de cada mês, às 10 horas da manhã, nós temos aqui a reunião da Associação Médica Espírita. Então, fiquei o convite, sempre um palestrante convidado, sempre os nossos irmãos aqui de Friburgo, expondo temas pertinentes à ciência, às novas descobertas, enfim. São reuniões maravilhosas. Então, fica o convite que todos possam prestigiar as reuniões também da ANI. Também agradecer em nome da diretoria da casa a todas as instituições que estão aqui representadas. Eu não vou falar o nome, porque a gente está vendo aqui várias casas que estão aqui representando as suas instituições. Então, em nome da nossa diretoria, em nome da diretoria aqui, o nosso sincero agradecimento, tá? E que possamos manter este vínculo, já que os Legionários do Bem, a partir de sábado passado, também está adheso ao Conselho Espírita de Nova Friburgo, ao Otávio Silva. Nós recebemos aqui 10 unidades, 10 livros, que nós vamos passar agora ao sorteio. Não, se alguém deixou de assinar, depois vai ficar com a próxima oportunidade. Zé, fala o número, não seja o seu. De 1 a 106. 88. Brígido. Não vale porque ele tem que ouvir. Então vamos, galera. De vocês de hoje. 55. Idade. Imirei Almeida. A filha pode pegar por ela? Ela ficou tão emocionada que deu uma festa de tosse. Maria. 64.
Todas as casas aqui representadas, a todos vocês que estiveram aqui conosco na noite de hoje, lembrando que após a prece do nosso irmão Elson da Silva, pode ir aqui para frente, seu Elson, a casa vai estar oferecendo um coquetel, tá? Então, aguarde um instante. Bom, a minha prancheira está com Bom, gente, esse que vai fazer a prece final é o nosso presidente do abrigo do Laje, tá? E também está contando com a participação de todos nós, tá bom? Mas antes da prece dele, nosso irmão Zé Henrique quer fazer. Só afirmando que na próxima quinta-feira o orador é o Francisco. Ele não está escalado para a nossa palestra. E lembrando que o Elson é o único ser que tem a glândula pineal para fora. Ele é tão importante que a glândula pineal não coube dentro da calota craniana. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui para a nossa prece final. Eu sei que não vou. Eu não vou me alongar, mas eu quero convidar a todos aqui presentes para que estejam lá no abrigo. As portas do abrigo estarão abertas para todos os que queiram praticar a caridade, que foi o tema da noite de hoje. Lá nós temos os robôs que estão aguardando a presença de todos vocês, que vocês possam passar lá algum tempo, né? Muita gente pensa que ele vai lá para conversar com os robôs. Não é para conversar, é para ouvir o que eles têm a dizer, a história de vida. E eu estou um pouco tempo lá, trabalhando na diretoria do Abreu, na diretoria que se encerrou, e agora como presidente. Vocês não imaginam o aprendizado que é o Lar Abreu Amor a Jesus, o Laje, lá na Lagoinha. Então, meus irmãos, dito isso, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecidos pelo convite, né? Emocionados, porque estamos aqui cercados de irmãos, espíritos, vanguardeiros da doutrina espírita de nossa cidade. Nós que acompanhamos já de algum tempo, nós estávamos ali ouvindo e analisando. Nós aqui temos um centro espírita no Amparo, centenário, né, que vem desbravando o espiritismo na nossa cidade. E hoje é uma alegria muito grande estar com vocês para aqui inaugurar um novo ciclo de espiritismo em Friburgo. Podem contar conosco
Já estamos também escalados para uma palestra no dia 2 de maio. Estaremos aqui e contamos com a presença de todos vocês. Então, esse pensamento de fraternidade, de muita espiritualidade, nós vamos fazer a nossa prática. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino mestre e amigo certo das horas incertas. Neste instante sublime, Jesus, nós queremos te agradecer o quanto temos recebido deste homem, o quanto nos tem proporcionado de alegria a doutrina espírita. O nosso tributo de gratidão ao mestre Leonês Allan Kardec, que numa época difícil veio com destemor, desbravando a era do Espiritismo no mundo, onde a 18 de abril de 1857, na França, foi lançado o Livro dos Espíritos. Obrigado, irmão querido. Obrigado, companheiros que por aqui passaram, que contribuíram para que esta casa estivesse aberta ao longo desses anos. E hoje nós renovamos o pedido, companheiros. Estejam ajudando a esta nova diretoria, a estes trabalhadores destemidos que vêm inaugurar uma casa espírita nos momentos difíceis em que passamos na nossa terra, neste mundo de provas e expiações, com tantos ainda, pessoas ainda, incautos, caindo nos erros. Por isso vamos relembrar o Mestre Jesus, o Mestre das luzes imperecíveis. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Divino amigo, esteja conosco, ilumina o espaço que ainda temos de percorrer junto. Abençoa esta casa, Senhor, abençoando todos os irmãos dos dois planos que aqui estão, para continuar este trabalho. Fique conosco, companheiro, hoje e sempre, graças a Deus.